Liandra, boa noite. Gostaria de compartilhar um fato que me aconteceu há muito tempo e que meio que carrega um peso ali de uma falsa revelação. Eu sou a fulana de tal, é porque assim, gente, ela falou o nome, o sobrenome, o lugar que ela mora e assim, ela disse que não tem problema algum o nome ser divulgado. Mas eu prefiro não divulgar para depois não acontecer alguma coisa eu ter que tirar o vídeo do ar. E olha, tudo começou em um dia comum dentro de um coletivo, dentro de um ônibus. Havia uma moça cantando louvores. E ao descermos ali no mesmo ponto, ela me chamou, tipo, moça. E aí eu respondi: Oi, você me chamou? E aí ela disse: Sim, Deus mandou eu te entregar algo. Eu, um tanto intrigada, pedi: Ora, se Deus mandou uma revelação, então pode me entregar. E aí ela prosseguiu: Deus mandou te dizer que ele lhe deu algo muito importante e que você perdeu. Leandra, eu fiquei assustada, pois 2 semanas antes eu havia tido um sonho espiritual muito estranho e preocupante. Nele eu estava em uma igreja linda, com uma lagoa, e ouvi uma voz dizendo o seguinte: Eu estou te entregando algo. Não perca, tenha muito cuidado, pois esta chave é muito importante. Eu peguei a chave, mas de repente sombras demoníacas surgiram atrás de mim. Em desespero, eu entrei na lagoa e acabei perdendo a chave. Com os espíritos ruins me perseguindo, eu comecei a correr pela igreja até que eu acordei. Mas voltando ao real. Após a revelação da moça do ponto de ônibus, eu fui para o trabalho, um tanto quanto perturbada. No dia seguinte, ao sair ali de casa, para minha surpresa, a encontrei na porta. Sim, a mulher. Ela havia se mudado para casa ao lado da minha. Ela me reconheceu e disse: Ué, você mora aqui? E aí eu respondi: Sim. E você? E foi quando ela disse: eu me mudei pra cá ontem. Eu disse, né, que achei bacana, a cumprimentei e fomos juntas para o trabalho, pois ela também estava indo. Passaram-se cerca de 3 semanas e eu fui dispensada do meu emprego, mas logo eu arrumei outro. E para minha surpresa, no primeiro dia do novo trabalho, lá estava ela novamente, batendo o ponto. Ou seja, agora éramos colegas de trabalho também. Achamos uma coincidência, entre aspas, enorme, quase que um destino. E com o tempo, ela me convidou para ir à igreja com ela. Eu aceitei, contudo, eu achei tudo muito estranho, pois ninguém conversava com ela na igreja, e ela também não falava com ninguém. Além disso, eu pensava, uma mulher com uma voz tão linda, como assim não cantou ou louvou em nenhum momento? Enfim, um dia depois, ela me apresentou a um homem dizendo que era o seu irmão. Mas, Leandra, uma sensação estranha me dominou. Sabe, ali uma voz lá no meu interior me disse: Ele não é irmão dela. Ela está mentindo e eu vou te provar isso. Eu ignorei a voz, pensando que, sei lá, aquilo não era da minha conta. Até que em uma madrugada fria, por volta das 3 da manhã, eu levantei para fechar a janela do quarto do meu filho e vi o homem entrando na casa dela. Até que a voz interior insistiu: Vá até a outra janela e você vai ver que ele não. E aí nisso eu retruquei: Eu não tenho nada a ver com isso, não é da minha conta. Mas eu fui até a janela da sala e de fato eu o vi entrando na casa dela. Fechei a janela e voltei a dormir. Dias depois, ela me convidou para almoçar em sua casa. Eu fui com meu filho, que na época tinha 9 anos, e chegando lá ficamos assustados. As paredes da casa dela estavam repletas de arranhões sinistros, como se feitos por unhas, e aqueles arranhões iam do teto ao chão. Meu filho não conseguiu comer e nem eu. A comida não parecia boa, e ele sentiu o ambiente muito pesado e pediu para nós irmos embora. Em casa, ele me perguntou: Mãe, você viu a parede da casa dela? Que estranho, né? E aí eu confirmei: Sim, eu vi. Você também achou estranho? E ele concordou dizendo: Muito estranho. O sobrenatural estava o tempo todo nos avisando. Um certo dia, ela me chamou para conversar e foi aí que ela confessou: Sabe aquele homem que eu te apresentei como meu irmão? Pois é, ele não é meu irmão. Ele é o pastor da igreja. Eu, ele e a esposa dele temos um triângulo amoroso. Minha reação foi imediata, sabe? Vocês são loucos. Ele é o pastor.
E vocês duas são obreiras da igreja. Vocês estão brigando com Deus e com os fiéis. Vocês podem até enganar os fiéis, mas jamais enganarão a Deus. Deus vai cobrar de vocês e a mão dele vai ser tão grande que vocês não vão aguentar. Pois com Deus não se brinca e nem com a palavra de Deus. Com o tempo, as coisas na casa dela começaram a ficar muito estranhas. Demônios apareciam e ela era possuída. Até que, apavorada, ela me pediu para dormir na minha casa. Eu deixei, mas a voz espiritual voltou, dizendo: não deixe ela dormir no seu quarto. Deixe-a no outro quarto. E dessa vez eu obedeci. Senti também que precisava pedir para ela ler a Bíblia para mim, especificamente o Salmo 91. Enquanto ela começava a ler, a sua filha de 3 anos, que brincava com o meu filho no outro quarto, começou a passar mal. Ela vomitou sem parar e foi 2 baldes de vômito. Era uma quantidade inacreditável para uma criança. Ela queria parar de ler, mas eu insisti. Não, continua lendo. Eu cuido da sua filha, mas eu quero que você leia a Bíblia para mim. E assim que ela terminou de ler, a menina melhorou. Eu fui para o meu quarto, disse que ia dormir, mas eu comecei a orar. Eu pedi a Deus que me mostrasse de forma clara o que estava acontecendo. Até que, Leandra, às 3h30 da manhã, eu abri os meus olhos e vi o demônio saindo do quarto dela e entrando no meu. E a primeira coisa que eu vi foram as mãos pretas com dedos longos e unhas vermelhas. E depois o rosto. Eram olhos grandes vermelhos e o demônio era todo negro, literalmente preto. Mas eu não me assustei. Eu vi de forma tão clara, mas naquele momento não era eu quem estava assustada, mas sim o demônio, pois ele me olhava com os olhos arregalados de pavor. Eu sei que eu comecei a repreender o demônio e ele recuou, voltando para o quarto onde ela estava. Levantei o mais rápido possível e fui atrás. Cheguei ao quarto e a encontrei agachada, com a cabeça entre as pernas, morrendo de medo do que via. E aí eu perguntei: você viu, né, fulana? Você viu a mesma coisa que eu vi, né? E aí ela respondeu: você viu? Sim, eu vi, confirmei. Você viu o que estava na parede? Ela questionou. E eu respondi: sim, exatamente o que estava na parede. Então eu fui categórica. Fulana, hoje é o último dia que você dorme na minha casa. Você está brincando com Deus. E eu não quero pessoas que fazem isso e usam a palavra de Deus ao meu lado. Quem brinca com Deus, brinca com qualquer pessoa. Hoje é o último dia. Não quero mais que você durma na minha casa. Eliandra, o meu relato termina aqui. Gosto muito dos seus relatos e agradeço por tê-la conhecido no TikTok. Beijos e traga mais relatos. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E é isso, né, gente? É uma coisa que eu fiquei pensando no decorrer, assim, do relato, né? A espiritualidade, ela foi tentando te avisar de diversas formas que a pessoa era uma pessoa ruim e tal, e você foi dando corda, foi dando corda. E de coração mesmo, eu acho que você tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus que não aconteceu nada de grave, nem com você, nem com seu filho. Não sei se você é casado ou tem aí um marido, um relacionamento, não sei também se tiver que não aconteceu nada. Porque assim, gente, sério, não façam isso. Se você é uma pessoa ali que você tem uma certa intimidade com Deus, você sabe que Deus te mostra as coisas e Deus ali, às vezes o seu anjo da guarda, a sua entidade, enfim, o que você acredita, tá te alertando, pra que você insiste? Sabe? Deu várias dicas. Assim, uma coisa que me pegou muito é a espiritualidade tentando te avisar e você, não é da minha conta. Não é da sua conta, mas você continuava enfiando a mulher dentro da sua casa. E assim, gente, eu sinto que não só nesse relato aqui, mas tem muitos relatos de maledite que eu recebo, que às vezes, juro mesmo, gente, tem muitos e muitos relatos que eu separo pra ler, eu começo a ler, e eu simplesmente paro de ler, excluo ele da coletânea, porque eu fico vendo que a pessoa, ela mesmo dá corda pra maledite agir. E eu fico, gente, não vou contar, porque é muito você só colocar a culpa no outro, mas você não se dá conta de que você também é um pouco culpado de ficar dando abertura para o inimigo dentro da sua vida. É lógico que não estou dizendo que esse é 100% o caso desse relato aqui, mas estou usando ele como um exemplo. Então, gente, quando vocês veem que a pessoa, ela é uma pessoa mentirosa, ela é uma pessoa falsa, a espiritualidade está ali te dando vários avisos. Ai, mas que não é da minha conta o que a pessoa faz da vida particular dela. Ai, que isso, ai, que aquilo. Ai, depois se ferra.
põe a culpa toda em cima da maledite. Ai, mas por que que Deus permite esse tipo de coisa? Às vezes Deus está te dando alerta e você não ouve. Então, assim, que sirva como de alerta para as pessoas que estão assistindo o vídeo, a coletânea, né? Gente, se a espiritualidade começa a te dar alerta, por que que você não ouve? Ela ainda enfiou a mulher dentro da casa dela. Tipo, é porque assim, você não especificou se você é casado e tal. Mas, gente, se você for, o que passa na tua cabeça de colocar dentro da tua casa uma mulher. Eu tô rindo de nervoso. Assim, com todo o respeito do mundo, que bom que não aconteceu nada de grave com você, com seu filho, que era uma criança, mas mulher não faz um negócio desse, não. Tá doido, gente? Não faça um trem desse na vida de vocês, não. Você tá louco. Depois, acontece igual teve um. Assim, são vários relatos que a gente conta aqui de pessoas que até morrem, gente. Morre, destrói casamento, destrói família, que não tem volta. E às vezes isso acontece porque vocês mesmos colocam o mal dentro da casa de vocês. É cada relato que eu tô, tipo assim, passada até agora, que diante de todos os avisos, essa mulher ainda colocou essa outra mulher pra dentro de casa. Enfim, quem sou eu pra julgar, mas já julgando horrores. Moça, não me leve a mal, mas é que eu fiquei injuriada que depois de tudo que a espiritualidade te avisou, você ainda deixou essa mulher dormir dentro da sua casa. Não, porque assim, eu sei que depois você cortou, mas você já parou pra pensar se nessa noite o demônio tivesse, por exemplo, encarnado aí, encarnado não, mas tipo assim, grudado no teu filho, na tua casa, em você, sei lá, no teu marido, se você tiver ter, ou na sua companheira, não sei, enfim, quem você tiver aí. Então, já pensou? Ai, não teria mais volta, ou até teria, mas aí teria desgraçado a sua vida. Então, gente, cuidado com isso, pelo amor de Deus.